Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre mordomia cristã, amados. Hoje eu chamo a vossa atenção para o livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 16, 17 e 18. Está escrito assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos para as coisas que se veem, mas para os que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos orar antes de ministrar esta palavra. Eterno e soberano Deus, Deus de amor, de graça e de paz, peço, Senhor, discernimento para ministrar esta palavra. Hoje eu quero, Senhor, falar sobre visões espiritual que muitas vezes se encontra obscurecida, meu Pai. Então me dê, Senhor, a instrução para usar a Tua própria palavra para trazer luz ao coração deste meu irmão que almeja o conhecimento e o crescimento na mordomia cristã, Pai. Esse é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados, diletos irmãos, a Bíblia ensina uma verdade sobre os cuidados desta vida, uma verdade sobre as riquezas que são uma riqueza temporária. Nem a vida permanece para sempre, amados. Nada permanece para sempre. E as coisas do mundo não duram muito tempo. É como o apóstolo Paulo disse, que não devemos atentar-nos para as coisas que se vê, mas para aquilo que não vem. Porque a que nos vemos são temporais, mas aquilo que não vemos, eles são eternas, são as coisas espirituais. A visão do cristão torna-se muitas vezes obscurecida, amado, quando o seu foco está nos cuidados deste mundo, quando ele está olhando para as coisas que são transitórias. E no caminho para o céu, muitas vezes, não vemos as coisas espiritual, porque as coisas espiritual se interpreta por meio do Espírito. As coisas materiais conseguimos interpretar pela visão natural, mas as espirituais só conseguimos interpretar com os olhos do Espírito, porque as coisas podem cegar os nossos olhos espirituais mais do que nós imaginamos, principalmente quando colocamos os nossos olhos sob o engano da riqueza. Então nós tornamos cegos. As pessoas mais capacitada muitas vezes acaba tornando-se alvo deste engano que o inimigo coloca, porque começa a colocar em seu coração: eu sou sábio, tenho muita sabedoria, eu posso ficar rico com a minha sabedoria. E aí
ele pode ser enganado pelo mundo. Então, o mundo leva-nos a enxergar não as coisas espirituais, mas somente as coisas materiais. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que podiam enxergar além daquilo que os olhos poderiam mostrar, mas acabaram muitas vezes fracassando, porque começaram a olhar somente para os material. De fato, amado, espiritualmente muitos de nós estamos cegos. Algum ama tanto este mundo que o próprio mundo consome o seu amor e ele acaba perdendo o amor pela verdade. À medida que passa a guardar tesouros materiais, aumenta o seu desejo de permanecer aqui na terra. Quando começa a acumular riqueza material, o seu interesse está no tesouro e perde a expectativa de enxergar dentro da dimensão do espírito e perde assim e diminui assim a vontade de ter o tesouro celestial. Então, muitas pessoas acabam abraçando o mundo, amado. Não estou falando que essas pessoas cometeram o pecado o pecado que muitas vezes contamina realmente a sua alma, que leva ele a afastar-se da graça de Deus, mas que essas pessoas pouco a pouco se afastam devido a amarem ao mundo e passa a desejar. Eles mais e mais abraçam esse seu tesouro como se temesse que esse tesouro viesse a perder o seu valor. Quanto mais possui, menos tem para dar aos outros, porque eles passam a ser cobiçoso, porque quanto mais ele tem, mais pobre ele se sente. Você já viu, existe um provérbio que diz que existem pessoas que são ricos, mas se fazem pobre, e pobre que se fazem ricos. Porque muitas vezes o pobre, eu vos contei acerca da igreja de Macedônia, que era uma igreja muito pobre, carente, humilde, mas foi o que mais fizeram coleta para ajudar os santos de Jerusalém, que estava passando por uma grande fome espiritual. A visão espiritual torna-se obscurecida quando colocamos, muitas vezes, todo o nosso empenho sobre as coisas material, e a salvação eterna acaba colocando muitas vezes em segundo plano. Não basta manter a vista em Jesus, devemos manter o nosso foco nele. Não basta ser simpatizante de Jesus, devemos nos tornar servo dele. Não basta ser servo de Jesus, devemos tornar seu amigo. Não basta ser amigo de Jesus, precisamos nos tornar filho de Deus e assim prosseguir crescendo na graça e no conhecimento. Então, vemos que Jesus nos advertiu quanto às preocupações desta vida. No livro de Mateus, no capítulo 13, verso 22, ele sabe que temos inquietação, inclusive temos necessidade financeira. Os pobres se preocupam se terão o suficiente para o dia de amanhã.
e os ricos se preocupam com os seus desejos. E precisamos apenas ter a certeza, amado, de que não deixaremos esta preocupação sufocar a palavra em nossa vida. Precisamos ter o cuidado de manter a palavra viva, porque a palavra de Deus é como uma espada que penetra e divide a alma do espírito, juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir os nossos pensamentos e os desígnios do nosso coração. Então, Jesus nos advertiu sobre o engano da riqueza. Embora a riqueza em si não seja má, mas ela ainda possui o poder de nos enganar, de tal maneira que pode levar-nos à destruição eterna. Quando passamos a valorizar mais o vil metal do que a nossa própria salvação, então corremos o risco, amados, de não sermos fiéis mordomos cristãos. A mordomia é administrar bem aquilo que Deus lhe deu. Administre bem os seus bens que Deus lhe deu. A Bíblia diz que os filhos são a herança de Deus. Então cuide do seu lar. A Bíblia diz que quem acha uma esposa fiel encontra um grande tesouro. Então cuide da sua esposa. A Bíblia diz que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então vá em busca do pecador para levar ao conhecimento, para que ele se arrependa e confesse a Deus como sendo o Senhor da sua vida. E o Senhor nosso Deus, Ele diz para você, o Senhor Jesus disse, não te preocupe com o dia de amanhã. Busque primeiro o reino dos céus, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. De que coisas são essas? A riqueza material, o alimento, a vestimenta, a saúde perfeita. Não que fique inquieto com os dias de amanhã, mas faça a vontade de Deus. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre mordomia cristã. Que Deus vos abençoe abundantemente, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.